Pauli, desde que assumiu o comando da equipe, tem enfrentado dificuldades para implementar seu estilo de jogo, baseado na intensidade dos jogadores. Após o empate em 1-1 com o Blance, o treinador apontou a condição física prejudicada do elenco como o maior problema. Em resposta, Filipe Luís afirmou que o time está enfrentando problemas físicos que afetam a intensidade necessária para o jogo. Ele mencionou fadiga, queda de rendimento e lesões como fatores que contribuem para essa situação. O lateral ressaltou que os jogadores estão se esforçando, mas nem sempre conseguem alcançar o desempenho desejado. No entanto, Mauro César não concorda com as justificativas apresentadas pelo lateral e pelo treinador. O comentarista classifica a situação do Flamengo como um caso muito grave e acredita que medidas drásticas precisam ser tomadas. Segundo César, o clube precisa contratar de 4 a 5 jogadores e rescindir os contratos de alguns nomes, incluindo Davi Luiz, Filipe Luís, Marinho e Pablo. Mauro César destaca que esses são jogadores que já tiveram ótimas performances no passado, mas que não estão mais rendendo em alto nível. Dorival comia na mão dos jogadores. O Dorival não tinha condições, ou não se sentia em condições, de criticar o time dele, nem quando o time dele perdia para o Avaí, rebaixado, para o Coritiba lutando para não cair, quando quase perdeu para o Juventude. Ah, mas foi campeão. Ou os jogos ruins que o Flamengo fez no final do ano, sempre tinha uma atenuante. Ou seja, o Dorival é um técnico de composição. É isso que eles gostam. É isso que a panela do Flamengo gosta, de técnicos que compõem com eles, que conseguem ali ficar naquela brodagem. Eles não querem cobrança profissional. Basta disso, né? Basta disso. Isso aí tem que acabar. Você acabou de elogiar o Palmeiras. O Palmeiras tem o quê? Relação profissional da sua comissão técnica, seu treinador, com os jogadores. Por que alguns saíram? Porque já não serviam mais para os objetivos do Palmeiras, esportivos. Jogador campeão, jogador que fez gol de título sul-americano, foi embora. Foi embora porque ele já não era mais o tipo de jogador que o Palmeiras tinha interesse. Perfeito, assim que deve ser. O Flamengo faz o contrário, né? Então, acho que a questão é um pouco mais complexa. Esse recorte do Dorival, nota 10, é uma narrativa muito falsa. Porque fica parecendo que tudo era maravilhoso quando o Dorival estava. Não era. Não era. O Flamengo não faz um grande jogo desde setembro do ano passado. O Dorival faz o técnico até o final do ano. Ou seja, ele também foi campeão jogando mal. Não apontava numa direção que fosse positiva, nada, pelo contrário. Pelo contrário. Então, o Flamengo está tentando e não consegue também mudar esse cenário porque os dirigentes são omissos em relação aos jogadores. Esse jogo, por exemplo, agora lá no Chile, na quarta-feira, muita gente reclama, que escalou o Vidal, escalou não sei quem, tem vários jogadores fora de combate, ele mudou 6 atletas em relação ao jogo contra o Corinthians, porque é preciso, não é só o Diniz que tem que revezar o time, os outros técnicos também têm que fazer isso. E qualquer time que o Flamengo colocasse em campo, pelo seu elenco, qualquer escalação, tinha obrigação de ganhar do Ñublense, que é um time muito modesto, que nem joga no seu estádio, joga em Concepción, é outra cidade, estádio é maior, a torcida não lota aquela cancha, fica longe do campo, não tem pressão, não tem altitude, não tem nada. Um adversário frágil. E o Flamengo, mesmo assim, não só empatou, como correu o risco de perder, porque é um time indolente, com alguns jogadores que realmente parece que jogam como se fosse ganhar a qualquer momento, desinteressados. Não foi esse jogo apenas, são vários jogos, e nada acontece com eles. E ainda tem a pérola do senhor Filipe Luís, que deu uma declaração de que o problema não é físico, é técnico. Não é físico. Então eu vou citar aqui alguns jogadores que estiveram recentemente machucados ou estão no departamento médico, tá? Santos, Matheus Cunha, Varela, Mateuzinho, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pulga, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Matheus França, Bruno Henrique e Filipe Luís, o próprio. Todos estiveram no departamento médico ou estão. Isso nos últimos meses, semanas, enfim. Como não é físico? O Flamengo se arrasta em campo, o problema não é físico. O mesmo Filipe Luís deu uma declaração quando o Vitor Pereira iniciava seu trabalho no Flamengo, de que era um pouco complicado, difícil entender ou colocar em prática o sistema de jogo que o técnico tentava implementar. Como assim difícil? E aí a pergunta que eu faço é sobre liderança. Filipe Luís, Davi Luiz, jogadores experientes, né? Trabalharam um com o Simeone, outro com o Antônio Conte, por exemplo. Bem, todo mundo que acompanha minimamente o futebol internacional sabe que eu citei aqui 2 técnicos ultra exigentes, que exigem que seus times joguem no limite do limite do limite, né? O tempo todo. O Conte, por isso mesmo, briga com Deus e o mundo, e na briga que teve com os jogadores do Tottenham, acho que tinha razão, tal a mediocridade da campanha
do time lá de Londres, nessa temporada. Como é que era nessa época, que trabalhava com esses técnicos? A cobrança como é que era? Era menor do que a de São Paulo? Não, era maior, muito maior. E como é que funcionava? Por que esses jogadores experientes não exercem uma liderança em campo? Eu não vejo essa liderança, tá? Para, por exemplo, demonstrar indignação com bola rolando, quando o time se comporta como se comportou na quarta-feira. E o problema do Flamengo passa muito longe de seu... O principal problema passa muito longe de seu técnico, parece evidente. Mas os jogadores são blindados, né, e não acontece rigorosamente nada, como não aconteceu. Da mesma maneira que o Flamengo rescinde o contrato de técnico e paga a multa, eu acho que deveria rescindir de alguns jogadores e pagar a multa rescisória. Assim, o elenco já foi bem renovado, mas precisa mais. E tem jogadores ali que têm a relação custo-benefício muito baixa. E não é só o Arthur Vidal, não. Tem mais gente que tem a relação custo-benefício baixa e convivem num ambiente de permissividade de uma diretoria que é omissa e que não toma nenhuma atitude diante de absurdos como o jogo da quarta-feira lá no Chile. Uma vergonha. Agora, se quiserem ficar a vida inteira com um técnico que vai cobrir na mão dos jogadores, contratar um com o perfil do Dorival, que é o cara que fica ali contemporizando, vai levando e tal, como ele fez. O próprio Ceni foi assim, em 2020, embora não seja exatamente essa sua natureza. O Ceni compôs com o grupo, escalou todos os caciques do time e foi campeão brasileiro, campeão carioca, ganhou a Supercopa, Taça Guanabara e mandaram ele embora. Ou seja, se são reféns, né, tem que procurar técnico assim. Então, o que foram buscar Vitor Pereira, Paulo Souza, Sampaoli? Esses caras são de outro perfil. De outro perfil. Se o Abel Ferreira fosse amanhã para o Flamengo, sabe o que ia acontecer? Também não ia dar certo dessa maneira, porque ele vai querer trabalhar de uma maneira, não vai trabalhar. Se o Guardiola chegar lá, não vai dar certo. Com ninguém vai dar certo, gente. Isso é óbvio. O Flamengo é refém de alguns jogadores de um elenco acomodado, indolente, e que é impressionante como nada acontece com esse jogador. Nem cobrança profissional você vê. Cobrança que eu falo é cobrança séria de cima para baixo. Como em qualquer ambiente de trabalho quando as coisas vão mal, né? E lá não tem isso. Jogam tudo para cima do técnico para ver se o técnico resolve. Mas o cara acaba sendo triturado pelo grupo. Essa declaração do Felipe Luiz era para a diretoria chamá-lo e perguntar: vem cá, o que você quer dizer? Estou falando de um cara que é bem inteligente. Estou tentando decifrar o que ele quis dizer com isso, porque eu não consegui ainda compreender. O problema não é físico, é técnico e tático. Como assim? Eu li aqui a lista de jogadores que estão ou passaram recentemente pelo departamento médico. Contra o Corinthians, parte da torcida vaiou o técnico, que colocou em campo o Arthur Vidal no lugar do Pulga. O Pulga sentiu câimbras. E só tinha um jogador de meio campo no banco, que era o Vidal. Porque o outro, que era o Vitor Hugo, entrou no começo da partida. Por quê? Porque o Arrascaeta estava machucado de novo, sentindo lesão agora no aquecimento. Mas olha, ontem o Bielsa fez a convocação da seleção do Uruguai. É claro que ele convocou o Arrascaeta. O técnico argentino pode ficar tranquilo que ele vai contar com o Arrascaeta até o dia da apresentação. Eu tenho certeza que ele vai estar saudável, forte, como estava lá no Catar, e vai vestir a gloriosa camisa celeste com toda a empolgação. Agora, o jogo do Flamengo, já não sei se ele vai poder ficar à disposição do técnico ou não. Aí é uma grande interrogação.